hora que eu me preparei para fazer a introdução falando sobre mim, e aí caiu por terra, né? Mas eu vou fazer de qualquer forma, tá ali. Bom, então, gente, meu. E faltava um toque, né, do industrial, ó, pra gente falar. Faltava um toque da produção, né? Acho que o Fórum Industrial é um dos principais tópicos aí. E é o que dá dinheiro, né, a produtividade, certo? Bom, meu nome é Afonso Rodrigues. Finge que vocês não ouviram ele falando, tá? Meu nome é Afonso Rodrigues. Eu trabalhei em segmentos diferentes. Resumindo, eu trabalhei em segmento alimentício e farmacêutico, tá? Em algumas empresas aí conhecidas. Hershey's, Burger King, Axê, Cacau Show, Blau, tá? Mas toda a minha carreira, ela foi resolvendo problemas reais no chão de fábrica e problemas reais também no corporativo, tá? E para resolver os problemas pessoais é usar a estratégia de praticar esporte, né? Isso me ajuda bastante aí a desestressar. Então eu sou engenheiro químico, tenho gestão de projetos como pós-graduação. Sou formado também em Black Belt, que aí envolve a metodologia Lean Six Sigma. Sou perito judicial, então não trabalho só para o CLT, só no CLT, também sou perito judicial. E atleta amador, isso que evita eu tomar sertralina, os remédios aí que ajudam a gente, né? O Deller, enfim. Bom, nosso tempo é um pouquinho curto, então eu vou ser o mais claro e objetivo possível, tá? E aí eu peço que vocês não deixem de anotar as perguntas, as dúvidas. Para mim é super pertinente porque vocês, com alguma dúvida que eu não consiga responder, eu também continuo aprendendo, tá? E a gente sempre tem o que aprender. Para começar, alguém já ouviu falar em programa de excelência operacional? Só levanta a mão. Na onde vocês trabalham hoje, tem o programa de excelência operacional? Não? É uma oportunidade bem bacana, então. Eu acho que eu vou falar vai agregar para vocês bastante. Essa imagem aqui, o que vocês conseguem enxergar? Eu tenho astigmatismo e estou sem óculos. Eu não consigo enxergar nada, no caso. Mas de antemão, quando a gente não tem contato com a metodologia Lean, TPM, melhoria contínua, e escuta isso de outras pessoas, parece um cenário um pouco nebuloso. Mas o que é? Dá resultado? Será que faz sentido o ROI? Tem ROI para isso? Às vezes tem empresa que não tem excelência operacional porque acha que não vai trazer retorno, tá? A ideia hoje é clarear um pouco. Vocês não vão aprender tudo sobre excelência operacional ou tudo sobre dados, método, inovação nessa conversa de 20 minutos, mas eu queria que vocês ficassem com mais dúvida sobre e investigassem. Aí pode ser uma segunda conversa. E aí a gente vai se aprofundando na metodologia, tá bom? Se eu estiver falando muito alto, vocês me levanta a mão, tá, gente? E eu trouxe como um tema central aqui dados, método e inovação, o novo caminho de excelência operacional. E junto com essa introdução, uma pergunta. Hoje a indústria, ela investe muito em tecnologia, ela investe muito em automação estrutural, porém a gente continua com os mesmos problemas. Por que isso acontece? Tem um fundamento nisso? Porque não faz sentido eu investir tanto e não ter o retorno pretendido, né? Nesse caso aí, seria uma resposta aqui para mim, só que, como o tempo é curto, pense na resposta aí para vocês, tá? Bom, por isso, a gente traz o programa de excelência operacional. Cada empresa enxerga de uma forma diferente, mas todas têm o mesmo objetivo com o programa de excelência operacional, que seria o quê? Um crescimento. São 3 pilares. O primeiro deles é o crescimento. O segundo pilar, lucratividade. Então, eu preciso crescer, mas eu também preciso ser lucrativo, tá? E o terceiro pilar, não menos importante, na verdade eu acho que isso é bem importante, é a competitividade. Que por sua vez, para eu ter maior competitividade no mercado, eu preciso de custo. Melhor custo. Tanto para fabricar, como para vender. O cliente precisa de um custo bom também, que seja atrativo, tá? Flexibilidade. O que o meu cliente quer? Quer produto A, quer produto B, quer produto A e B no mesmo mês, na mesma semana, tá? Que tem
bastante relação com agilidade. Em que momento meu cliente quer, tá? E por sua vez, sem deixar a qualidade se perder, né? Então, com esses 4 fatores aí, a gente consegue otimizar a competitividade. Só que quando a gente começa a focar nesses objetivos, a gente começa normalmente a implementar ações sem fundamento, sem uma estrutura. E aí começa a atacar problemas que a gente acha que é problema, ou problema que a gente acha que está interferindo de uma forma geral no indicador da companhia como um todo. Tá? Só que o que é problema para você, pode ser que não seja um problema para mim, e vice-versa. Então a percepção, ela muda totalmente, tá? Sobre o que é um problema. E para contextualizar tudo isso que eu falei para vocês, vou contar um pouquinho da minha trajetória, bem breve, tá? Então eu comecei trabalhando numa indústria alimentícia bem tradicional, que utilizava a metodologia TPM. Todo mundo já ouviu falar na metodologia TPM? É bem tradicional, tá? É na raiz mesmo. E para mim sempre funcionou. Eu comecei na melhoria contínua, na excelência operacional, aprendendo essa metodologia. E funcionou muito bem. Bom, fiquei um tempo nessa empresa e aí eu recebi uma proposta para trabalhar em outra empresa que tinha um cenário totalmente diferente em relação ao programa de excelência operacional, tá? Para começo de conversa, era uma empresa um pouco mais jovem, tá? Então ela tinha uma personalidade diferente da anterior que eu tinha trabalhado. E ela utilizava a metodologia Lean mais a TPM. Isso para mim era uma loucura. Eu falava, como que você vai misturar 2 metodologias para implementar um programa de excelência operacional? Não faz sentido. E na minha cabeça, mesmo que a gente estava lá pagando boleto, mas na minha cabeça eu falei assim, putz, será que vai funcionar? E aí eu comecei a entender que a gente consegue pegar coisas boas, ferramentas que fazem sentido para aquela personalidade de companhia, de uma metodologia com coisas boas de outra metodologia também. E combinando elas, estruturando elas de uma forma que fique clara para todo mundo, né? Até mesmo papéis e responsabilidades, funciona. Foi funcional e trouxe aí, me surpreendeu positivamente, trazendo um resultado bem bacana para a companhia, tá? A ideia hoje é, além de eu mostrar para vocês alguns erros comuns que normalmente a gente comete na implementação de um programa de excelência operacional, também mostrar um business case na implementação, já envolvendo a questão de dados, o método e a inovação para a implementação desse programa de excelência operacional. O primeiro grande erro que a gente comete é achar que eu tenho um setor chamado melhoria contínua ou excelência operacional, eu tenho um conceito formado do que é o programa de excelência operacional. Tá? Então, um grande erro é começar a melhoria contínua sem a estrutura da melhoria contínua. E todo mundo saber disso. Tá? Ou seja, eu começo a coletar dados, gerar indicadores que não são funcionais, coletar dados que eu não vou utilizar, e aí eu acabo me perdendo, criando uma bagunça organizada. Porque não é funcional o indicador. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui, coletar não é entender. Tá? A ideia é, eu defino quais são os indicadores fundamentais da excelência operacional. É o AE, é o MAPE, é o bias, é rendimento. Definir esses indicadores, performance. Então, definir muito bem esses indicadores, todo mundo está ciente, defino frequência, papéis e responsabilidades. Tá? E começa a coleta. Sugestão, começa a coleta física. Quando vier a inovação, vai ser muito mais fácil a implementação. Tá? Comecei a coleta física, aí sim, coletei os dados e eu gero informação. A informação que eu preciso, atualizar o indicador. O indicador que vai fazer diferença. O OE, é a disponibilidade, a performance, é o descarte. Gerir informação, eu consigo segregar o que de fato está impactando no indicador. Tá? E com isso eu consigo tomar decisão. Conclusão desse cenário aqui que eu mostrei para vocês. Dados só têm valor quando ele vira informação e muda uma decisão. Não adianta eu dar mais trabalho para o operador, mais trabalho para o analista, sendo que eu nem vou utilizar o dado. E às vezes aquele dado não vai trazer o retorno que a gente espera. Isso vai criar um desengajamento.
na operação e na alta liderança também, e vai descredibilizar a excelência operacional, tá? O segundo grande erro aqui, o OE, todo mundo conhece o OE? A grande maioria das indústrias utilizam o OE como indicador aí fundamental para medir a saúde dos equipamentos, tá? E da fábrica como um todo. Porém, um grande erro que as companhias, as indústrias normalmente usam o OE como diagnóstico e não como termômetro, tá? Como assim, Afonso? Tem uma linha que está rodando e eu identifico que ela está com OE baixo. Aí vamos contratar mais pessoas, porque o OE está baixo. O OE não é diagnóstico. O OE é o termômetro. Alguma coisa está errada ali. Mas não é eu contratando mais pessoas que vai resolver o problema. Não é aumentando a velocidade que vai resolver o problema, tá? Então, nesse caso aqui, o OE serve para mostrar que tem uma febre, mas onde está, a gente não sabe ainda. Mostra que tem uma infecção, tá? Tá, Afonso, mas e aí? Eu uso OE como, né? Como que eu defino uma prioridade de equipamento? OE mais ocupação. Ocupação essa que é definida pelo time de S&OP, pelo time de PCP. Então, eu identifiquei qual que é a demanda pro ano, pro semestre, qual que é a linha que está mais ocupada. Dentre as linhas que estão mais ocupadas, qual que é o OE dessa linha, tá? E é assim que a gente define a prioridade. Não adianta nada eu ganhar no indicador do OE de eficiência, mas a linha eu não vou rodar os 365 dias, tá? E aí é um tiro no pé porque a gente acaba não conseguindo mostrar o impacto financeiro também que a gente vai ter com a melhora do OE, tá? É um indicador muito importante. Então, definir a linha de prioridade de acordo com a ocupação. Uma linha 100% ocupada e está com OE baixo, é essa linha que eu vou atacar. Terceiro grande erro aqui. Onde está o real problema? Definir qual que é a linha de prioridade de acordo com OE e ocupação. Agora eu preciso fazer a investigação e não definir a ação, tá? Então, sem definir bem o problema, qualquer solução vira uma aposta, tá? Não adianta eu olhar para a linha que é o gargalo, que tem a oportunidade e definir ações que vai gerar também mais trabalho, mais estresse, talvez não acerte o alvo que você gostaria e não atinja o resultado, tá? Um exemplo de estratificação de indicador, tá, gente? Então, eu tenho o OE, digamos que essa linha está 100% ocupada aí até o final do ano. Identifiquei aqui que a disponibilidade, para quem não sabe, o OE é composto por 3 subindicadores, tá? Que é disponibilidade, performance e qualidade. Então, a multiplicação deles, eu tenho o indicador do OE. Identifiquei que a disponibilidade é o maior ofensor dentro desse indicador. Faço mais uma estratificação. Nesse caso, identifiquei que o problema aqui é ajuste operacional. E, especificamente, o maior tempo que a gente leva de parada de linha é ajuste do ponto de referência e troca de ferramental. Pronto, resolvendo esse problema, definindo uma ação ou uma investigação em cima desse problema específico, a gente vai resolver a maioria dos nossos problemas. E tudo que a gente ganhar de disponibilidade é caixa vendida, tá? Quarto grande erro, eu estou falando rápido porque o meu tempo está bem curto, bem reduzido. O quarto aqui é definir o problema. Qual metodologia, qual ferramenta de resolução de problemas eu vou utilizar? Eu preciso de uma metodologia. Método é o que transforma o esforço em resultado. Não adianta também eu identificar que era no ajuste lá do ponto de referência, definir uma ação do que eu acho em cima disso, sem fazer a investigação. Então, para problemas crônicos, eu utilizo PDCA. Depois vocês podem perguntar o que é cada uma dessas ferramentas, tá, pessoal? Para problemas variáveis, eu utilizo o DMake, que utiliza bastante estatística. É uma lupa do PDCA, tá? Para setup, que é um problema crônico entre as indústrias, o setup, utilizo a ferramenta SMED. Para máquina, eu utilizo a ferramenta TPM, estrutural, né? Estabelecer condição básica de equipamento. O quinto grande erro aqui, pessoal, é a gente inverter a ordem das implementações, tá? Então, inverter a ordem gera caos. Como assim, Afonso? Eu colocar a tecnologia antes de definir muito bem o processo, a estrutura do programa. Ferramentas de solução antes de identificar o real problema. Então, eu já começo uma investigação
sabendo qual que vai ser a ação que eu vou colocar no plano de ação, isso é um problema. E aí isso faz com que gere descredibilidade em relação ao programa de excelência operacional. Relatórios e dashboard antes de saber o que controlar ou gerir. Digitalizar bagunça não vira uma organização. Tá? Mas onde que entra a inovação nesse caso, Afonso? Então eu falei da implementação para vocês. A ideia é a gente implementar a coleta, transformar a informação, já pode incrementar com o MES, um sistema que a gente consegue imputar a informação pelo tablet, celular, informação produtiva, tá? Transforma essas informações que já estarão na nuvem no relatório do Power BI. E aí sim uma segunda onda, que é sensoriza a linha. Ao invés do operador apontar, a máquina manda informação de caixa, output de unidade, output de parada. Então, de acordo com o sinal da máquina, eu já consigo atualizar todos os meus indicadores de forma automática, tá? E, por fim, implementar uma machine learning, que aí a máquina própria, ela leva as informações para o MES retorna com o indicador e ela ajusta os seus parâmetros sozinha, já evitando a questão operacional, tá? Aí entra a inovação. Mas a inovação ela serve para acelerar o método e ela não substitui, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês um business case. Vou falar de uma forma bem objetiva aqui. Primeiro, a gente então definiu como que o programa de excelência operacional seria estruturado. A estabilidade básica desse programa levaria em consideração 3 pilares. O primeiro deles é o padrão de trabalho. O segundo, rotinas bem definidas. E terceiro, controle de eficiência. O que é cada um? Padrão de trabalho, quantas pessoas e qual a velocidade de cada equipamento, velocidade nominal. Rotinas definidas, que produto roda em que produto? Tem rota primária, secundária? E controle de eficiência, que é o OE. Então, o coeficiente controle de eficiência global da linha dos equipamentos. Tá? A partir dessa estabilidade básica, lembrando que toda essa estrutura começou na diretoria. Tá? Então, a gente cascateou para criar um maior engajamento no programa de excelência operacional. Não foi o inverso, né? Que normalmente começa na operação e leva para vender essa ideia ainda na diretoria. Então, a partir dessa estabilidade básica, nós criamos mais 3 pilares, que é a gestão da capacidade, onde a gente mede a capacidade das linhas, que é a ocupação, tá, gente? A capacidade aqui a gente chama de capacidade, mas é a ocupação das linhas, de acordo com o período aí do calendário. Rejunca, todo mundo já ouviu falar em rejunca? Não? Rejunca é o acompanhamento de ritmo e entrega diária de cada linha. Então, do dia 1º ao dia 30, quanto que eu preciso entregar acumulado em cada um dos dias? Está aderente com o planejado? Não está? Tá? Então, é o acompanhamento diário da entrega. Depois a gente pode aprofundar mais. Gerenciamento diário. Então, além de definir todos esses indicadores, a gente precisa mostrar, definir a ação, qual que é o planejamento, ação corretiva, preventiva, investigação. Então, a gente criou um gerenciamento diário, que é a reunião Gemba, que a gente chama. Reunião diária com um time multidisciplinar. Qualidade, produção, logística, manutenção, engenharia. E a reunião de N3, que é a reunião semanal. E outro pilar, o último pilar aqui do programa todo de excelência é o Kaizen, que é onde a gente pega todos os problemas crônicos e pontuais e converte eles em solução, tá? Utilizando algumas ferramentas, como o A3, análise de causa raiz, Kaizen Week, que é mais um ver e agir do maior problema da semana, DMake, para problemas mais complexos, normalmente feito trimestralmente, e SMED para problema crônico, que é o setup em todas as indústrias. Como foi feita essa implementação? A princípio, a gente treinou, definiu papel e responsabilidade com todas as pessoas. Começou a coleta e compilou fisicamente todos esses dados para transformar em informação. Transformou em informação via Excel mesmo. Tá? E com isso tudo estruturado, a gente trouxe um MES, o sistema MES aí para acompanhamento em tempo real de todas as linhas, tá?
Com essas informações, para deixar mais a cara da companhia e trazer mais um relatório executivo, a gente também implementou os relatórios no Power BI para identificar as principais oportunidades. E a partir disso, a gente sensorizou toda a linha. Então, todo apontamento de parada, todo apontamento de produção, a linha já manda o sinal para o tablet, que por sua vez manda o sinal para a nuvem, e a gente tem essa informação em tempo real, tá? Atualizada aí a cada 30 segundos. Depois a gente, para melhorar ainda a gestão, a gente pegou as informações do relatório executivo e vinculou com a ferramenta de automação de gestão. Então, todo indicador que sai fora, a pessoa que é responsável por esse indicador não precisa entrar no relatório para ver e analisar. Ela já recebe o que está pegando na linha, o que ela precisa fazer, qual que seria a estratégia dela. Então, ela já vai no ponto que tá com oportunidade. Tá? Então, automação na gestão dos indicadores. Não menos importante, na verdade, eu acho que é mais importante, depois de toda essa estrutura que eu mostrei para vocês, a gente gerou informações que identificaram que uma das linhas nossa tinha um problema de variação de peso na dosagem do produto. E com isso a gente estava mandando um produto a mais do que estava na especificação dele. E aí a gente, é como se fosse produto jogado fora, né? Nesse caso. A partir desse problema, que gerava alguns milhões de dinheiro por ano, a gente identificou quais eram os principais produtos que acontecia esse problema. E aí a gente definiu a meta de redução da variação de peso. Na fase de mensurar, a gente mapeou de uma forma macro e micro todas as etapas que têm interferência nesse indicador, medindo a capabilidade, tendência. Então, foi bastante profundo em relação à estatística, tá? Para identificar qual que é a etapa que tem maior variação e qual que seria a causa raiz. E aqui é a terceira fase, que é, de fato, analisar a causa raiz. E nessa análise a gente identificou que gachetas desse dosador, elas estavam com uma capabilidade super baixa. Com isso a gente identificou que não eram as gachetas certas. No passado eles haviam implementado essas gachetas como forma de melhoria, um custo menor. Só que a especificação não atendia o equipamento. Então, qual que foi a melhoria aqui? Melhoria não, na verdade a gente voltou à normalidade, né? Implementou aí a substituição das gachetas por componentes originais e de fábrica, do mesmo fabricante do equipamento, tá? Para controlar o não retrocesso, a gente padronizou o processo aí de bloqueio de compras paralelas e incluiu isso na manutenção preventiva, tá? A gente chegou num resultado, e para evitar a gente definiu essa ação especificamente para manter o ganho. Com isso a gente teve no ano, acho que a letra está errada ali, mas 1,9 milhões de saving. Isso de um projeto. Um projeto. Lembrando, a gente implementa projetos trimestrais, de acordo com o que a gente tem de oportunidade financeira. Tá? Um projeto trouxe 1,9 milhões de saving no ano. Eu acho que é bastante significativo e com certeza pagou as gachetas que foram substituídas. Tá? Com esse insight desse projeto, a gente entrou com um programa que foi envolvendo a companhia como um todo, que chamava carinhosamente de Digitalize or Die. Tá? E tem muito a ver com a implementação da excelência operacional dentro do setor de qualidade. Tá? Como? Reduzir, na verdade, eliminando todos os papéis de controle de qualidade dentro da fábrica. Então, chega de caderno, que eram pilhas e pilhas de caderno. Tá? Com isso, a gente levou todas as informações, os dados, transformou informações no sistema e otimizou o tempo de rastreabilidade de um dia, uma auditoria que levava um dia a rastreabilidade, para 30 minutos. Tá? Com isso, também, a gente reduziu 2 toneladas de papéis gerados por ano. É muito papel. E melhorou a assertividade da qualidade em 96%. Erros passaram a ser corrigidos na hora e não vistos depois, enfim, que é muito mais difícil de corrigir. Bom, já finalizando, qual que seria a fórmula para um resultado sustentável? Como não retroceder, né?
Dados, mais método bem definido, pessoas engajadas, comece pela diretoria, mais tecnologia. E aí a gente vai ter a excelência operacional, tá? Não tem uma metodologia certa, tem a metodologia que funciona, mas eu preciso começar com uma metodologia, tá? A excelência não é uma ferramenta, é disciplina. Bom, já finalizando, então, queria agradecer pela oportunidade de participar, de transmitir um pouco do conhecimento, bem pouco, gente. Se a gente for se aprofundar em cada quesito, a gente vai falar por horas, tá? Eu acho que até passei meu tempo. E a última mensagem que eu gostaria de deixar é que dado sem método vira o gráfico, método sem dado vira achismo, e os dois juntos vira resultado, que é o que as companhias buscam, tá? E eu nem estou falando de companhia, tá, gente? Isso aqui a gente pode usar para a vida, tá bom? Mas obrigado, pessoal. Obrigado pela participação aí.